Olá meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui do professor Bruno Risselli para poder comentar a respeito das questões da prova de A1 de Direito Tributário, tá? Nós vamos corrigir as questões e analisar cada uma delas detalhadamente, tá beleza? Então eu quero que você venha comigo agora, tá? Embarque aí agora nessa onda de correção, beleza? A gente vai ver da 1 a 10, tá? Onde que eu vou estar corrigindo uma por uma, vendo também as afirmativas. Tá beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, esse vídeo ele vai estar disponível aí na plataforma, tá bom? Vocês podem acessar o link acessando a plataforma do AVA, né? Você vai ver lá o link, vídeo, correção de questões. E também no YouTube, né? No canal do YouTube vocês poderão ver também as questões, tá? Eu queria falar para vocês a respeito do material, das questões também, já com a questão correta, a fundamentação. Eu deixei também esse material, tá aí dentro da pastinha, tá? Correção de questões, tá beleza? Vamos nessa então? Então vamos lá. Primeira questão aqui, ó, vai falar sobre o município brasileiro concedeu isenção do ISSQN, que é o mesmo ISS, né, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, e a determinados contribuintes desse imposto, relativamente às prestações de serviço previstas no subitem 16.1 do item 16 da lista de serviços anexa à Lei Complementar Federal, Lei 116 de 2003. E aí vem discriminando que o serviço é o quê? Serviço de transporte coletivo municipal rodoviário. Com base no Código Tributário Nacional, os contribuintes beneficiados com a referida isenção. Então, quer dizer, a questão vem falando a respeito do município que concedeu isenção na prestação de serviço, não de qualquer tipo de serviço, mas um específico que é a respeito da prestação de serviço rodoviário municipal, que esse fato gerador para a incidência realmente do imposto sobre serviços, ok? Não é ICMS que incide, porque está circulando somente dentro do município. Bom, dentro dessa perspectiva, né, a gente entende que até aí está legal, tá certo? Tudo bem, tudo certo até então, tá? Só que nós vemos que, além dessa questão, né, de haver o benefício, né, com base no serviço que foi arrolado e discriminado com base na Lei Complementar 116 de 2003, a questão ela quer saber mais além disso, né? Ela quer saber as obrigações que são oriundas dessa prestação de serviço, ok? Então, a gente precisa analisar aqui uma coisa muito interessante, que é as obrigações que estão lá no artigo 113 do CTN, correto? Dentro do artigo 113 do CTN, né, existe a questão das obrigações principais e acessórias. A obrigação principal é o pagamento do imposto. A obrigação acessória é aquela que decorre de lei, né? Então, se ela decorre de lei, é necessário que uma lei venha falando qual que é a obrigação acessória. Nesse caso, uma das obrigações acessórias, né, é a emissão de nota fiscal, ok? A emissão de nota fiscal de quem está prestando esse serviço de transporte coletivo, tá? Então, essa é uma primeira observação. A segunda observação é que quando a gente fala sobre isenção, a gente tem que remeter a ideia lá da ISANI. Lembra da ISANI? Isenção e anistia. São hipóteses de quê? De exclusão do crédito tributário, artigo 175. Então, a exclusão do crédito tributário ela vai acontecer no perdão total ou parcial do imposto, que é a isenção, que é o caso,
ou no perdão total e parcial da anistia, da multa, perdão, que no caso se chama anistia, correto? Então, até aí tudo bem. Está havendo isenção, não vai pagar mais o imposto, mas como que ficam as obrigações acessórias? Será que se deixa de pagar o imposto, também já deixa de pagar, né, deixa de cumprir com as obrigações acessórias? Olha, não é bem assim, tá? As obrigações acessórias, elas decorrem de lei, elas não decorrem do fato gerador. Porque se elas decorressem do fato gerador, tudo bem, eu entendo, né? Todos entendem assim, que nesse caso, decaindo o objeto principal, decai, né, o acessório, igual acontece dentro do direito civil. Mas aqui nós estamos falando que a obrigação principal é o pagamento, tá? E a obrigação acessória é a obrigação de fazer ou de não fazer. A obrigação principal, ela é a obrigação de pagar o imposto. A obrigação acessória, ela é a obrigação de emitir nota fiscal, a obrigação, né, de não rasurar os livros, fazer a escrituração digital de forma correta, certo? E essa obrigação acessória, né, dentro dessa situação, ela não depende, né, da principal no sentido de, se haver uma isenção do imposto, necessariamente não significa dizer que vai haver também, né, necessidade de não cumprir com aquilo que está estipulado na obrigação acessória. Então, portanto, se houve isenção do imposto, continua a obrigação acessória de emissão de nota fiscal, de escrituração e assim por diante. Ok? Continua. Foi feita, né? Existiu o fato gerador. Só não houve a cobrança do imposto. Mas existiu. Tá? Agora, se, né, a obrigação principal ela aconteceu, a obrigação acessória é a emissão da nota. Prestei um serviço. Para quem? Para fulano. Tá certo. Quanto que foi a prestação de serviço? Ah, foi tanto. Ah, então sobre esse tanto vai incidir tantos por cento de imposto sobre prestação de serviço, sobre o né, do ISS. Ah, não tem mais porque isentou? Beleza, isentou. Mas e a emissão da nota fiscal também não vai precisar tirar? Claro que vai precisar tirar. Claro que sim, tá? Precisa fazer um fechamento, né, fiscal dessa situação. Beleza? Então, dentro dessa perspectiva aí, já resumindo todas as afirmativas, a gente verifica, né, que a afirmativa correta é aquela que fala sobre que todos, né, as obrigações a emitir os documentos fiscais previstos na legislação e relacionados, né, com as prestações de serviços cujos créditos tributários tenham sido excluídos com a concessão da isenção. Ou seja, continua sendo obrigado a emitir, né, a nota fiscal, os documentos de escrituração, etc, etc, etc. Beleza, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Daí a gente parte para a questão número 2. A Constituição do Estado de Alagoas estabelece que os municípios têm competência para instituir o imposto sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto sobre o óleo diesel. Determina que esse imposto compete ao município e em que se completa sua venda a varejo, e ainda estabelece que o referido imposto não exclui a incidência concomitante do ICMS sobre as mesmas operações. Por sua vez, a Lei Orgânica do Município de Maceió estabelece que compete ao município instituir o imposto sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos ou gasosos, exceto sobre o óleo diesel, quando o negócio se completar no território do município de Maceió, que sua incidência não exclui a incidência do ICMS sobre a mesma operação, e que suas alíquotas não poderão ultrapassar os limites superiores estabelecidos em lei complementar federal, de acordo com a Constituição.
Pessoal, essa aqui é, vamos dizer assim, a princípio seria a questão mais complexa, né? Mas esse enunciado desse tamanho, né, é só para confundir a cabeça da gente, tá certo? Até porque essa questão ela fala do inciso 3 que foi já revogado, né, que realmente falava sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto o óleo diesel, tá certo? Então, já foi revogado, né, pela emenda constitucional, salvo me engano, 93. Então, antigamente se falava no IVVC, existia esse imposto, tá? Mas isso já não tem há muito tempo. E olha que essa questão não fui eu que elaborei, e eu peguei de um concurso de magistratura do ano de 2018, hein? Então, a questão parece ser complexa, mas não é. Você teria que ter conhecimento de que o artigo 156 da Constituição traz quais são os impostos que o município ele pode instituir. Quais são eles? Imposto sobre a propriedade predial territorial urbana, IPTU, Imposto sobre a transmissão intervivos, né, que é o ITBI, e o Imposto sobre serviço de qualquer natureza, que é o ISS, correto? Bom, essa questão, né, desse imposto, ela já é totalmente fora, né, do padrão constitucional que é trazido, tá? Uma outra questão também, tá certo? É a respeito da criação de impostos pelo próprio município. E isso não existe, tá? A Constituição já delimitou quais são os impostos de cada ente federativo. E se houver a criação de um novo imposto, chamado de imposto residual, realmente é por lei complementar, mas não é nem de alçada do município, nem de alçada do Estado. Tá? É de alçada da União, certo? Então, a questão ela vai bem mais assim acima do que realmente tem dentro do seu contexto. Tá? Então, dentro dessas afirmativas aí, o que a gente pode entender que mais se assemelha à correta é que os municípios não têm competência para instituir esse imposto em seu território. Tá? Nem o Estado tem competência. Okay? Essa competência é a competência exclusiva da União de instituir novos impostos. Ok? Beleza? Então não tem nada de criação de imposto por município, criação de imposto pelo Estado, ressuscitar o IVVC, que é do varejo, né? Nada disso, tá ok? Se a gente fazer a leitura do artigo 156, a gente vai verificar quais são os impostos que competem ao município, né? E o artigo 153 vai falar a respeito da competência para poder instituir o imposto residual, que é da União. Beleza, pessoal? Tudo bem? Bom, vamos partir então para a questão número 3. Abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando nas situações especificadas pelo Código Tributário Nacional. Então, a questão ela quer verificar quais das afirmativas abaixo, ok? É relacionado com infrações cometidas antes da vigência de uma lei. Beleza? Então, para isso, a gente tem que ter conhecimento, né, de cada uma delas. Tá certo? Então, vamos lá. A isenção e anistia são hipóteses de extinção do crédito, estão lá no artigo 175 do CTN. A isenção é o perdão total ou parcial de um imposto. A anistia é o perdão total ou parcial da multa. Tá? Uma das hipóteses, né, da penalidade. A moratória é o atraso no pagamento
de um tributo que deve ser instituído mediante lei. Calamidade pública, estamos vivendo dentro da época do Covid-19, coronavírus. O IPTU era para ter sido pago em março. Veio uma lei municipal e falou, olha, nós não vamos cobrar o IPTU agora, por conta dessa pandemia. A gente vai cobrar lá em agosto. Então, postergou o pagamento, né, mediante uma lei. Então, isso é moratória. Remissão. Essa remissão aqui, tá, é a remissão que fala sobre o perdão. Beleza? Deixa eu só verificar aqui se eu não estou errado, tá? Desta remissão com C cedilha, isso mesmo, tá? É o ato de perdoar, é o perdão total, tá? Beleza? É o perdão total, tá? Bom, dentro dessa perspectiva aqui, a gente vê que essa remissão, né, ela se encaixa numa das hipóteses também de extinção do crédito tributário. Muito bem. Um outro ponto que a gente precisa analisar na questão é que ela fala a respeito do princípio da irretroatividade, né? Então, o princípio da retroatividade está lá no artigo 150, inciso 3, a linha A, e que a lei não vai ser aplicada a caso, né, pretérito, tá certo? Salvo se for para beneficiar o contribuinte, né? Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que esse princípio ele é aplicado, né, com base no que nós temos dentro da lei, em relação a situações que acontecem, que tenham fatos geradores antes do início da vigência de uma lei nova. E para isso, essa lei nova, ela vai retroagir se for o quê? Se for um caso, né, em que, por exemplo, existe uma multa que foi estipulada de 50% numa lei A, e aí vem a lei nova, a lei B, que fala que aquela multa pelo descumprimento, pelo não pagamento, é agora de 20%. Então, essa lei nova vai ser aplicada a um fato pretérito, um fato gerador anterior? Bom, vai ser aplicada, porque ela faz exceção ao princípio da irretroatividade. E em se tratando de multa, né, nós estamos falando de infração. E se nós estamos falando de infração, nós estamos falando de anistia. Ok? Nós estamos falando de anistia. Então, a afirmativa correta aqui, tá, é a anistia, que tem tudo a ver com as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos nessa. Vamos embora. Tá? Tem muita coisa ainda para ver. Tá legal? Questão 4. Considerando um tributo que deveria ter sido lançado de ofício no ano de 2013, lançamento de ofício. Ano 2013. Mas cujo lançamento não foi levado a efeito pelo ente competente no exercício financeiro em questão. Então, não foi feito em 2013. Não está falando que deixou de fazer pelo resto da vida. É correto afirmar que... Bom, então aqui nós estamos falando da modalidade de lançamento por homologação. Tá? Para entender essa questão, é necessário verificar que existem 3 tipos de lançamento. Lançamento de ofício, lançamento misto e lançamento por homologação. O lançamento de ofício o fisco faz tudo sozinho. O misto, existe a participação do contribuinte que presta as primeiras informações. Depois o fisco analisa se isso foi feito de forma correta ou não. E depois ele, né, pode emitir a guia. Agora, o lançamento por homologação, o contribuinte faz tudo sozinho, emite a guia e paga ou não. Ou às vezes só declara, né, e não paga. Bom, e aí o fisco tem 5 anos para poder verificar se isso está correto ou não. Ok? Agora, a questão que nós temos que ver aqui é, em relação às afirmativas, se já operou a decadência ou não.
se já operou a decadência ou não, certo? Bom, para isso, a gente tem que entender que o enunciado da questão fala que o lançamento, né, não foi homologado pelo fisco, né, pela entidade, naquele ano, naquele exercício de 2013. Não fala que deixou de fazer e passaram 5 anos, certo? Porque prazo decadencial é de quantos anos? 5. Lembra da musiquinha? Deixa de lado a decadência. Já se passaram 5 anos, contados do fato gerador. Deixa de lado a decadência. Já se passaram 5 anos e o fisco agora já não pode mais cobrar. Vou gravar ainda um CD, hein? Então, aqui não fala que passaram 5 anos, tá certo? Não fala. E outra coisa, isso, né, que nós estamos vendo, refere-se a lançamento, decadência, perda do direito material de cobrar do contribuinte na via administrativa. Não está falando sobre prescrição. Prescrição é a perda de pretensão de ingressar com uma ação judicial, uma execução fiscal. Nós não chegamos nesse ponto ainda, aqui de acordo com a questão. Tá? Então, a afirmativa correta aqui é de que o fisco, né, o ente, ele poderá, né, fazer o lançamento até 31 de dezembro de 2018, que vai completar lá então 5 anos, posto que ainda não se operou a perda do direito material. É isso, tá? Que daí, se passar desse prazo, extingue a obrigação, aí acontece a decadência, beleza? Aí vai acontecer a decadência, tá certo? Então, essa é a afirmativa correta, tá legal? Bom, então vamos passar para a nossa questão number 5, tá? Fala o seguinte: determinado estado criou um programa especial de pagamentos de créditos tributários vencidos, Determinado estado criou um programa especial de pagamento de créditos tributários vencidos que possibilitava as seguintes vantagens: perda da pretensão do fisco de cobrar o crédito tributário pela via administrativa, dispensa do pagamento de multas decorrentes de infrações à legislação tributária estadual consideradas de baixo potencial ofensivo, perdão da pretensão do fisco de ingressar com ação de execução fiscal. Olha que programa, hein? Nessa situação hipotética, o referido programa do Estado contemplou, respectivamente, as seguintes causas de suspensão da exigibilidade. Então, ele já está falando, ó, suspensão da exigibilidade, de extinção e de exclusão do crédito tributário. Né? Agora, vamos ter que ver a ordem que isso está colocado. Beleza? Então, vamos lá. Nós temos aqui a perda da pretensão do fisco de cobrar o crédito pela via administrativa. Acabei de falar sobre isso. Perda do direito material de cobrar, de efetuar o lançamento. Isso aqui está falando sobre o quê? Sobre decadência, extinção do crédito. Tá? Decadência. Dispensa do pagamento de multas decorrentes de infrações à legislação tributária. Ué, falamos sobre isso também. Multa. O que nós vamos falar então? É o que? Anistia. Tá? Perda da pretensão do fisco de ingressar com a ação de execução fiscal. Ué, estamos falando o quê? Prescrição. Então fica decadência, anistia e prescrição. Essa é a resposta correta. Tá? Beleza? Questão 6. Por definição, na Constituição Federal, compete à União, aos municípios, aos estados, ao Distrito Federal instituir impostos. Com base nisso, analisa as seguintes assertivas: V para as verdadeiras e F para as falsas. Como se V fosse para a falsa e F para a verdadeira, né?
Vamos lá. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão, causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos? E aí, pessoal? Será que compete ao Estado e ao Distrito Federal isso? Será? Olha, a gente pode verificar que aqui, quando está se falando sobre Estado e Distrito Federal, está citando o Distrito Federal como Estado, porque existe Distrito Federal como município e Estado, ok? Então, essa alternativa está correta. É o que dispõe lá no artigo 155 da Constituição. Eles podem, né, instituir o imposto, né, sobre transmissão, causa-morte e doação, o TCD. Beleza? Compete à União instituir impostos sobre a importação de produtos estrangeiros? Pessoal, é só a ela que cabe. Tá? É só a ela que cabe. Não cabe mais nenhum ente federativo. Beleza? Isso aqui está lá no artigo 153 da Constituição. Compete aos Estados instituir impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana? Olha, aqui nós estamos falando sobre o IPTU. O IPTU ele é de competência de quem? Dos municípios. É o que dispõe o artigo 156 da Constituição. Então, essa afirmativa está falsa. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou seção física. Esse imposto, que é o ITBI, ele já foi de competência do Estado há muito tempo. Tá? Mas hoje, com a emenda constitucional desde 88, é de competência do município, conforme dispõe o artigo 156. Então, essa afirmativa também está falsa. Ok? Então, ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Tá? A questão número 7. Visando promover a industrialização acelerada em seu território, o Estado X, em 1990, mediante edição de lei ordinária, concedeu isenção de todos os impostos de competência estadual e de competência municipal. Opa, começou já bem, hein? Por 30 anos, em função de determinadas condições, às indústrias que se instalarem no seu território, com base no CTN e na Constituição Federal. Então, isso aqui é uma manobra fiscal, né, que envolve política, para poder aquelas indústrias elas se localizarem, se estabelecerem, para poder aumentar o PIB, né, da região. Ok? E aí tem duas observações. Uma lei ordinária para trazer isenção de impostos de competência estadual e municipal. Tá? Então, a gente tem que analisar isso daí, tá certo? Para verificar se isso procede ou não. Bem, em relação à isenção, né, vir por lei, não tem nenhum problema. Tá? Nenhum problema. É o que fala a legalidade estrita no artigo 97 do CTN. Tá? Agora, a questão de o Estado trazer uma isenção de impostos sobre a sua competência e trazer também impostos de competência do município, tá? Isso é bem delicado, porque o município é que cuida do seu quadrado e o Estado que cuida do seu quadrado, ok? Dos limites territoriais bem estabelecidos. Então, essa regra não é válida, tá certo? Mas uma outra questão também surge de dúvida, que é o prazo, né? Ah, só pode até 2 anos, 5, 10? Não, pode estabelecer os 30, não tem problema. Não tem o IPVA do nosso estado, que era de 10, aí passou para 15, voltou para 10 e agora está 15 de novo? Então, em relação a prazo, não tem problema, tá? Agora, o que não pode acontecer é esse prazo ele vir, né, a ser suprimido antes de que alcance o prazo determinado na lei, tá certo? É isso que não pode, tá? Então, se foi trazida uma isenção, né, trouxe a isenção, foi concedida. Agora, vem
uma outra lei e fala, não, vamos revogar. Não, não é bem assim não. Tá? Olha o que fala o artigo 178 do CTN. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, que é o caso aí que nós estamos falando. Nós não estamos falando que o Estado foi lá e trouxe uma lei que isentou o imposto dele, do município, e por 30 anos. Então, a isenção ela pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, exceto se concedida por prazo certo em função de determinadas condições, né? Que extinguem ou reduzem isenções, beleza? Então, isso também foi matéria de súmula, né? A súmula 544 do STF vai falar dessas isenções tributárias sob condição onerosa. Elas não podem simplesmente ser suprimidas, tá? É necessário respeitar o prazo aí. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, assim que funciona, tá? Muito bem. Questão número 8. Number 8. A modalidade de lançamento que ocorre com base nas informações prestadas à autoridade administrativa sobre matéria de fato pelo sujeito passivo ou terceiro, sem efetiva participação do fisco, onde o contribuinte faz tudo sozinho, o que eu falei para vocês? Lembra? Quantas modalidades de lançamento existem? 3. O lançamento está previsto lá no artigo 142 do CTN. O lançamento de ofício está previsto lá, né, no artigo 149, né? O lançamento misto está lá no artigo 147 e o lançamento por homologação está no artigo 150. Vamos ler? Artigo 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. E aí vem os casos. Quem que faz tudo sozinho? O fisco. Lançamento misto. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da lei tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. Artigo 147. O artigo 150. O lançamento por homologação ocorre quanto aos tributos cuja lei tributária atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame de autoridade administrativa. É isso. Tá? Isso que se fala por lançamento por homologação, onde que o contribuinte ele faz tudo sozinho. Faz tudo sozinho. Beleza? Então vamos para a próxima questão. A constituição do crédito tributário ocorre através do lançamento. É lógico. A respeito desse nosso sistema tributário, prevê que... Lembra que nós vimos lá o esqueminha? Ó? Olha o esqueminha. Hipótese de incidência, que é a lei. Fato gerador. Obrigação tributária. Responsabilidade. Lançamento. Crédito tributário. Lembram? Nesta ordem. Um condicionante ao outro. Tá? Todos respeitando o princípio da legalidade. Beleza? Então, o lançamento ele ocorre após a delimitação da obrigação tributária para o fisco. Obrigação de efetuar o lançamento em 5 anos, senão não pode decair. Tá certo? E daí, dentro do lançamento, tá? É necessário que a gente faça algumas observações. Ok? Por exemplo, será que o lançamento ele pode ocorrer após a vigência de uma nova lei? Como assim, professor? Não entendi. Tá bom, então eu vou te falar. Vamos voltar um pouquinho no caso de anistia. Se o Bruno deixou de pagar o IPVA dele no ano de 2019, se eu deixo de pagar o imposto, o que vai acontecer? Uma multa.
Vamos supor que o imposto era R$1.000, veio a multa de 50%, 1.500, mais juros e mora, está lá nos 1.700. E daí eu tenho obrigação de pagar, certo? Quando que foi o fato gerador? Em 2019. Daí vem uma lei nova, em 2020, falando que para não pagamento do imposto, a penalidade não é mais 50%, é 20%. Quando que foi que aconteceu o fato gerador? Não foi 2019? Se o Estado, né, ele fizer essa verificação ali que eu não paguei e for lavrar um auto de infração, ele vai basear na lei nova ou na lei velha? Na qual onde que aconteceu, que sucedeu o fato gerador? Bom, ela vai se basear quando aconteceu o fato gerador, porque inclusive é quando aconteceu o fato gerador que vai ser aplicada a alíquota daquele imposto, correto? Então, dentro dessa situação do lançamento, né, o lançamento ele precisa se reportar a data da ocorrência do fato gerador, da obrigação da época que a lei então era vigente. Ainda que posteriormente ela foi modificada, foi revogada e etc. Tá? É isso que fala o lançamento. E é isso que está lá a partir do artigo 142 do CTN. Ok? Então não pode fazer o lançamento, né, antes ou regido por uma outra lei. Tem que obedecer de acordo com onde aconteceu o fato gerador. Quando? Fator tempo. Tempo rege o ato. Tá? Agora, por que as outras estão erradas? Vamos lá. Qualquer servidor público, desde que concursado, pode constituir o crédito tributário? Não. Que é isso? Então o juiz pode. Então o promotor pode. Quando o valor tributário estiver expresso em moeda estrangeira, far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia em que for feito o lançamento. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de impugnação do referido sujeito passivo. Olha, em relação do lançamento regularmente notificado, poder ser alterado pelo sujeito passivo, por impugnação e tal, por questionar e às vezes ele ter direito, ok. Mas ser expresso em moeda estrangeira, não, tá? Isso não procede, ok? A atividade administrativa de lançamento é facultativa? Opa. O que fala o artigo 3º do CTN? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória que não constitua sanção por ato ilícito, cobrada, né, por moeda ou cujo valor nelas possa exprimir, instituída mediante lei, cobrado mediante atividade plenamente discricionária ou vinculada? Vinculada. Tá? Então, essa alternativa está falsa quando diz que o lançamento ele é facultativo. Beleza? Então, a alternativa correta, o lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador, que é quando aquela lei daquela época que vai ser aplicada. Tempus regi actum. Ok? Independentemente se ela foi alterada depois. Vamos lá para a última questão. No que tange à competência tributária, de acordo com o artigo 6º e seguintes do CTN, assinar a alternativa incorreta. Meu amigo, eu falei isso para vocês. Meu amigo, minha amiga. Competência tributária. O que é competência tributária? Compreende o quê? Depende. Pô. Nós temos muita coisa dentro de competência tributária. Tem criar, extinguir, aumentar, diminuir. Tem cobrar, tem arrecadar. Mas, em se tratando da sua definição estritamente legal, nós falamos que competência é aquela denominada de competência legislativa plena, que é indelegável, intransferível, inalterável, irrevogável, inunciável. Ok? Então, a competência de criar, de extinguir, de aumentar, diminuir, não se delega a nenhum outro ente federativo ou nenhuma outra entidade ou fundação.
tá? Agora, as funções que de cobrar e de arrecadar, elas são passíveis de serem delegadas. E aí nós estamos falando, tá, do que? Da capacidade tributária ativa. Pode ser delegado, pode ser revogado, pode ser transferido, pode ser alterado. Ok? Então vamos analisar as afirmativas. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena? Perfeito. Ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições do Estado e nas leis orgânicas do Distrito, municípios, observado o disposto nessa lei? Ótimo. Competência legislativa plena, observado o que dispõe a Constituição Estadual, Municipal e Distrital. É isso aí. Essa é a afirmativa correta. B. Não constitui delegação de competência o cometimento a pessoa de direito privado do encargo ou da função de arrecadar tributos? Que isso? O ente federativo ele pode fazer, não tem problema. Tá? Ele pode delegar para quem quiser. Daí vai só mudar o tipo de denominação técnica para isso. Se for para pessoas jurídicas de direito público, né, para autarquias, fundações, né, aí é dentro de órgãos públicos. Agora, se for para uma privado, daí já entra licitação. Né? Então é falso. C. A competência tributária é delegável. Não. Salvo atribuições das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, é o contrário, né? A competência tributária é indelegável, salvo atribuições de função de arrecadar ou fiscalizar, que essas sim, né, são delegáveis, ou de executar leis, serviços, atos administrativos em matéria tributária conferida a uma pessoa jurídica de direito público a outra. Beleza? D. O não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela que a Constituição a tem atribuído. O não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito tributário diversa. Opa, vamos lá. Espera aí. Isso aqui é uma situação que não pode ser generalizada. Tá? Existem tributos que são de competência exclusiva de cada ente. Já existem outros tributos que a competência é comum, como nós já vimos, tá? Como taxas, como contribuições de melhoria, ok? Então, pera lá, essa regra não é para generalizar todo tipo de tributo, tá? Algumas espécies, por isso que ela está errada, beleza? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aí gostado da revisão, tá? Estou aqui para poder tirar qualquer dúvida, vocês podem me acionar pelo e-mail, pela plataforma do AVA, pelo WhatsApp, beleza? Lembrando que vocês precisam validar a presença de vocês acessando a plataforma do AVA, caso vocês entrem no link que eu vou disponibilizar no grupo de WhatsApp, tá bom? Então, um grande abraço a vocês, tá? E até o nosso próximo vídeo.